João capítulo 19, abra então sua Bíblia, acompanhe, por gentileza, eu vou fazer a leitura. Eu vou ler os versos de 1 a 7, mas o verso-chave é o versículo 5. Mas eu vou ler os versos de 1 a 7. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus. E deram-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Leio novamente o verso 5. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis o homem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado porque o Senhor bondosamente trouxe a nós, e nós podemos hoje abrir, meditar, crescer e ouvir a voz do Senhor via a tua palavra. Peço que o Senhor abençoe este lugar e a vida de cada um que aqui está, e de todos aqueles quanto aprouver ao Senhor ouvir esta mensagem. Que a tua palavra, através desta mensagem pregada, ela alcance-nos, alcance cada vida e opere em nós as transformações, as mudanças que o Senhor deseja, o avivamento que o Senhor quer operar no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eis o homem, disse Pilatos, e é justamente esse o tema da nossa mensagem. Eis o homem. Há 4 evangelhos, irmãos, que vocês conhecem bem, e eles descrevem a vida de Jesus. Mateus nos apresenta Jesus como rei. Marcos nos apresenta Jesus como servo. Lucas nos apresenta Jesus como homem. E João nos apresenta Jesus como Deus. João é diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos são chamados sinópticos. E por uma razão muito simples. A palavra sinóptico é um termo que designa, não é, a mesma visão. Portanto, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm praticamente a mesma visão de demonstração de Cristo. Na verdade, o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e Mateus e Lucas, eles têm toda a sua base em cima de Marcos. A palavra sinótico significa justamente a mesma visão. João não é sinótico, ele não tem a mesma visão. Ele nos apresenta Jesus de uma outra forma. A própria estrutura do livro de Marcos é diferente. O propósito do evangelho, aliás, a própria estrutura do livro de João é diferente. O propósito deste evangelho é nos apresentar Jesus como o Deus que se fez um de nós. O Deus encarnado. Como é que João faz isso? Através de 7 sinais. Então, durante o evangelho de João, ele vai nos provando que Jesus é Deus, e ele dá essa razão porque ele quer provar que Jesus é Deus, lá no capítulo 20, versículo 31, ele diz, olha, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então, durante o seu evangelho, não é, João, ele procura de provar que Jesus é Deus através de 7 sinais. Quais são esses sinais? Primeiro, a transformação da água em vinho, lá no capítulo de número 2. Segundo, a cura do filho de um homem nobre, lá no capítulo 4. Terceiro sinal, a cura de um paralítico, lá no capítulo 5. O quinto sinal, aliás, o quarto sinal, a multiplicação de pães e peixes, alimentando 5.000 pessoas, lá no capítulo 6. O quinto sinal,
Jesus, ele caminha por sobre as águas, demonstrando o seu poder sobre a natureza, lá no capítulo de número 6. O sexto sinal, Cristo cura um cego, lá no capítulo 9. E o sétimo sinal, Cristo ressuscita Lázaro, lá no capítulo 11. Esses 7 sinais que João dá no seu livro, no seu evangelho, tem um propósito: provar que Jesus é Deus encarnado. E por isso a estrutura do evangelho de João, ela é completamente diferente dos demais, não é? E o alvo é produzir fé no coração daqueles que haveriam de ler este evangelho. Ele diz, olha, esses foram escritos para que vocês creiam. Creiam no quê? Creiam que Jesus Cristo é Deus que se fez carne. Bom, Pilatos não sabia disso. Ele não sabia disso. Ele não creu em Jesus como seu Salvador. Ele não creu que Jesus era Deus. Ele não creu que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando chegou um momento que Deus havia designado, um momento propício, lá no seu palácio, ele pega Jesus e apresenta ao povo, apresenta aos judeus, e ele declara assim, eu não acho nesse homem crime algum, não é? Ele não tem crime digno de morte, mas como vocês o querem, eis o homem. Esta expressão, eis o homem, irmãos, não está aí no Evangelho de João por acaso. Não está aí por acaso. Na verdade, a boca é de Pilatos. As palavras são de Pilatos, mas o registro é de João. E João, inspirado pelo Espírito Santo, deixou escrito, eis o homem. Então, quando João escreve o seu evangelho, ele vai nos apresentando este homem. Ele vai mostrando que homem é este. O Jesus que fora rejeitado pelos judeus, que fora vestido de sangue e que seria pendurado, pregado em uma cruz. Eis o homem. Homem que o mundo ainda, na sua maioria, não conhece. Que talvez você já conheça, ou talvez esteja perto de conhecer. Que homem é esse Jesus Cristo? E eu quero descrevê-lo rapidamente no Evangelho de João para você. Em primeiro lugar, eis o homem que nos revelou o Pai. Eis o homem que nos revelou o Pai. João capítulo 1, versículo 18, justamente nos mostra isso. Vá lá, por favor, na sua Bíblia, e eu quero que você comece de lá mesmo, do início, porque nós vamos correr as páginas do Evangelho de João. E quando você olhar para o Evangelho de João daqui para frente, você vai lembrar, eis o homem. O Evangelho de João nos apresenta esse homem. Por isso que quando a pessoa se converte, a gente logo manda ela ler João, não é? Porque a gente entende que o Evangelho de João foi mostrado justamente para indicar, para orientar essa pessoa a crer em Jesus como Deus, e na medida que ela vai crendo e conhecendo e andando com Jesus, ela vai amadurecendo na fé. João 1,18 diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Meus irmãos, que grande maravilha, que grande maravilha. É sabido que a natureza revela atributos de Deus. É sabido que suas manifestações poderosas no Antigo Testamento o tornaram de alguma forma conhecido. É sabido que teofanias, que são aparições de Deus no Antigo Testamento, apresentaram partes da glória de Deus. Mas nem a natureza, nem as manifestações, ou mesmo as teofanias, não é? Como, por exemplo, quando Moisés viu Deus pelas costas, ou quando Isaías vê as abas das asas de Deus, nada disto pôde revelar, não é? Como Jesus revelou. Nada disso. Antes de Cristo, ninguém jamais viu a Deus. No entanto, aquilo que Adão não conheceu de Deus, aquilo que Abraão não conheceu de Deus, aquilo que Moisés não conheceu de Deus, aquilo que Isaías não conheceu de Deus, Cristo nos fez conhecer. Porque Cristo veio revelar Deus. Veio trazer as profundezas de Deus para nós. Cristo nos fez conhecer a Deus. Por quê? Porque João capítulo 1 diz que Cristo estava no princípio com Deus. Ele estava na criação com Deus. Ele é o unigênito de Deus. Ele é o próprio Deus, que se fez um de nós. A palavra conhecer aí é a palavra grega exegesato,
que dá origem à nossa palavra exegese, que significa interpretar corretamente, profundamente. Exegese é você cavar o texto e descobrir, trazer para fora as pepitas que estão ali dentro do texto, que só lendo assim, numa leitura rasa, você não consegue enxergar. E é isso que Jesus fez. Jesus veio não para nos revelar Deus de uma forma rasa, mas de uma forma profunda. Tanto que Colossenses diz que ele é a própria imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1:3 diz que ele é a expressão exata de Deus. Então, quando aqui Jesus esteve, meus irmãos, Deus estava aqui. Ele estava aqui entre nós. Deus estava aqui entre nós. Por isso que Pedro, pregando o seu sermão, disse aos judeus: vocês mataram o Rei da Glória. E quase morreu por causa disso. Quando Cristo aqui esteve, ele revelou o caráter do Pai, profundamente. Ele revelou os desejos do Pai. Ele revelou os planos do Pai. Ele revelou os pensamentos do Pai. Ele revelou o amor do Pai intensamente. Ele revelou os juízos do Pai. Ele revelou a vontade plena do Pai. Eis o homem que disse: Filipe, você quer saber do Pai? Filipe, estou há tanto tempo com vocês. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu vim fazê-lo conhecido. Eis o homem, disse Pilatos. Eis o homem, meus irmãos, que nos revelou o Pai. Que nos revelou o Pai. Segundo, eis o homem que João Batista declarou ter o poder de tirar o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, você está aí, ande mais alguns versículos. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe qual é o poder do pecado? Você sabe qual é o poder do pecado? Meus irmãos, parece que não sabemos. Parece que não sabemos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente brinca com o pecado. Como se fosse um animalzinho de estimação. Como se ele estivesse sobre o nosso controle. Eu faço isso, mas quando eu quiser eu paro. Eu tomo aquilo, mas quando eu quiser eu deixo. Eu vou em tal lugar, mas quando eu quiser eu não vou mais. A gente brinca com o pecado. No trabalho, alguns usam o pecado para ganhar dinheiro, por exemplo, mentindo. Brincam com o poder do pecado. Em casa, alguns usam o pecado para manter as aparências, ocultando a verdade muitas vezes, não sendo honesto completamente. Sabe por quê? Porque acho que não conhecemos completamente o poder do pecado. Meus irmãos, pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço que é contrário ao caráter do Deus revelado. Meus irmãos, o pecado é tão grande que no céu, quando ele esteve no coração de um anjo, ele transformou aquele anjo num demônio, num diabo. E ainda conseguiu contaminar uma terça parte dos santos anjos, tornando-os demônios. Quando ele esteve no jardim do Éden, fez que o casal feito pelas mãos de Deus, que saíram do coração de Deus, quebrassem a comunhão com o Altíssimo. Nestes 6.000 e poucos anos de existência da humanidade, o pecado tem causado dores horríveis. Ele destrói pessoas, ele destrói famílias, ele destrói igrejas, ele destrói uma nação, ele destrói empresas. Meus irmãos, o pecado é o câncer mais violento que pode existir. No Antigo Testamento, milhares de animais foram mortos por causa do pecado. E ainda não podiam tirar pecado. Mas foram mortos. Em uma ocasião, lá em 2 Crônicas 7:5, diz que Salomão ofereceu 22.000 bois.
e 120.000 ovelhas, de uma só vez, por causa do pecado, sacrifício pelo pecado. Em toda a história do povo de Israel, cada vez que um pecador caía em pecado, um animal morria em seu lugar. Um verdadeiro mar de sangue. Mas sabe quantos pecados foram tirados por aquele sangue? Nenhum. Sabe por quê? Porque Hebreus 10:4 diz que é impossível que sangue de bodes e carneiros tirem pecados. No entanto, quando Jesus vem, morre na cruz e derrama o seu sangue, então todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, por causa do Cordeiro de Deus, são carimbados. E o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. É quem perdoa o pecado. É quem limpa o pecado da vida do pecador. Ele tira o pecado, ele anula o poder do pecado, ele dá poder para vencer o pecado. Por isso João diz, não é? Registra, eis o homem. Que homem? O homem que nos revelou o Pai. O homem que tem poder para tirar os pecados. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Porque você pode encontrar com o pior dos pecadores. Ele pode ser uma pessoa que vai te dizer assim, não, eu sou uma pessoa completamente perdida, eu já fiz isso, fiz aquilo, eu já matei, eu já roubei, eu já adulterei, eu já me prostituí, eu sou um viciado nisso e naquilo. Mas se você prega o Evangelho, prega Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado, e essa pessoa crê, o poder do sangue de Jesus tira o pecado. E tira o poder do pecado, dando a esta pessoa a capacidade pelo Espírito Santo dela vencer aquela vida miserável que ela vivia. Eis um homem. Quem é este homem? Jesus Cristo. Terceiro lugar, eis um homem cujos milagres foram surpreendentes. Lá no capítulo 2, versículo 11, diz assim o versículo 11, e assim Jesus iniciou seus sinais. Então nós temos registrado aí no Evangelho de João, curas. Ele curou cegos, paralíticos, mudos e possessos. Meus irmãos, nós não podemos medir o que significa para um cego ver. Pode imaginar? Uma pessoa que até os 20 anos, 30 anos era cega. E de repente vê a luz pela primeira vez. O colorido das árvores. Nós não podemos medir. Não há dinheiro que pague isso. Nós não podemos medir o que é para um paralítico firmar-se sobre as próprias pernas e dar passos. Nós não podemos medir, meus irmãos, não é? O que é uma pessoa faminta ser alimentada milagrosamente por Jesus. Nós não podemos medir o quanto significa para um mudo ele falar. Nós não podemos medir o que significa para um possesso ser livre. Jesus fez milagres de cura maravilhosas. Multiplicações de pães e peixes, alimentando dezenas de milhares de pessoas. Transformações. Em João capítulo 8, nós temos um dos registros de pessoas consideradas irrecuperáveis. Eu levo, muitas vezes, o Luciano, meu filho ali na escola, no centro da cidade, e sempre na hora do almoço, quando eu passo para pegar ele, a gente passa justamente em frente à Estação Cultura, onde tem ali, talvez um dos maiores prostíbulos de Campinas, bem no centro da cidade, no coração de Campinas ali. E muitas vezes eu estou voltando com ele, e a gente vê muitas mulheres ali na porta, né, durante o dia, quase que pegando as pessoas pelo colarinho. E muitas vezes, irmãos, nos dá uma tristeza, porque você vê ali meninas, jovens e senhoras. Então você fica vendo assim que são gerações, não é? Desde meninas a senhoras que gastaram a vida vendendo o corpo. E que talvez o diabo já colocou na cabeça delas, vocês não têm mais jeito. Vocês são irrecuperáveis. Mas em João 8, uma mulher dessas é recuperada. Jesus mostra também o domínio sobre a natureza em João 6, quando o mar revolto volta à paz. Também nós vemos
Peixes atendendo a voz do Senhor Jesus, trazendo dinheiro no anzol do Pedro. Nós vemos água transformada em vinho. Meus irmãos, eis o homem. Que homem? O homem que tem o poder de controlar, transformar, usar a natureza como lhe apraz a sua vontade. Eis o homem cuja doença lhe é sujeita. Eis o homem. Diante deste homem, meus irmãos, eis o homem, é que nós devemos nos prostrar, adorar e render-se. Cada dia, cada momento, nos prostrar, adorar e render-se. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que andou entre nós. E os escritores disseram, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eis o homem. Eis o homem, meus irmãos, em quarto lugar, que amou os seus até a morte. Vai para o capítulo 13. Ah, bom, pastor, eu pensei que você ia ficar de um capítulo em capítulo, nós ia sair daqui amanhã, 6 horas da manhã. Daí já ficava para reunião de oração também, né? Pronto. Capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. Irmãos, será que nós vamos amar Jesus até o fim? Será que no último respirar meu deste mundo, eu respirarei amando o Senhor até o fim? Comprometido, consagrado, fiel, zeloso de boas obras, será? Bem, Ele nos amou até o fim. Ele amou os que o seguiram. Eram seus discípulos. Mas alguns discípulos o deixaram. Ele continuou amando. Sabe, irmãos, não é comovente a cena quando Jesus está lavando os pés dos discípulos e chega nos pés de Judas? Capítulo 13, versículo 12 e versículo 11, ele diz que ele está ali diante de Judas. E nos diz que Jesus sabia que Judas o trairia. Mas o que ele faz? Pula Judas? Não. Ele nos ensina a amar até mesmo os nossos mais próximos inimigos até o fim. Ou seja, não amargar no coração o ódio, o rancor, a mágoa, mas a viver livre, derramando o amor, seja para quem for. Sabe o que é que eu penso que mais atormenta Judas no inferno? Esta prova de amor. Você já pensou Judas no inferno? Ele está no inferno. De vez em quando ele olha para os pés. Ei, pés que as mãos do Todo-Poderoso apalparam. Ei, você está entendendo isso? Gente, a gente tem dificuldade de amar até os irmãos às vezes. É ou não é? Basta alguém falar alguma coisinha que a gente não engole direito e pronto. A gente tem dificuldade até de amar os irmãos. Mas Jesus amou os seus, inclusive aquele que o ia trair, até o final. Até o final. Quanta gente não sentirá o mesmo no porvir, por ter estado tão perto do reino, mas não ter entrado pela porta, não é? Jesus amou quem o matou, gente. Você deve se lembrar das últimas 7 palavras de Jesus na cruz. E uma delas foi uma oração de intercessão. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Você acha que isso é fácil? Não é fácil. Quem é que pode amar assim? Quem é que pode rogar por misericórdia divina aos seus algozes? Quem, meus irmãos? Eis o homem. O homem que quando amou, morreu por amor. Morreu por amor ao Pai e aos seus. Deu a vida pelos seus. Eis o homem. Quinto lugar, eis o homem que pensou em nós quando nós nunca havíamos pensado nele. Pensou em nós quando nós nunca havíamos pensado nele ainda. Isaías 53:6 diz:
todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um se desviava pelo seu caminho. Naquele estado de desviados pelo nosso caminho, Romanos diz que nós éramos depravados e injustos, não entendíamos nada, nossa garganta era um sepulcro aberto, nossa língua era enganosa, tinha veneno na nossa língua, éramos amargurados, nossos pés ligeiros para derramar sangue, nossos caminhos cheios de destruição e miséria, porque éramos desgarrados, depravados. E esta é a situação de todos os homens sem salvação. No entanto, Ele pensou em nós quando ainda éramos pecadores. E depois que nos convertemos. João 17 diz que Ele orou por nós. João 14:16 diz que Ele nos deu o Espírito para nos consolar. João 15 diz que Ele se tornou a videira para nos alimentar. João 19 diz que Ele providenciou a vida, não é, por sua morte e após a morte. Eis o homem, irmãos, o homem que pensou em nós quando não pensávamos nele. Sexto, eis o homem para o qual o melhor que demos foi uma cruz. Eis o homem para o qual o melhor que eu e você demos foi uma cruz. João 19, por gentileza. João 19, versículos 14 a 17. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o crucificaram. E o levaram. Eis o homem para o qual o melhor que eu e você demos foi uma cruz. Meus irmãos, hoje a cruz é usada como adereço no corpo, enfeite nas igrejas, símbolo dos cristãos. A realidade é que a maioria que usa essas coisas nem sequer conhece a razão da cruz. Mas a crucificação era uma combinação de vergonha e tortura. Vergonha e tortura. Não é? O processo de crucificação era um verdadeiro horror. Primeiro vinha o flagelo, não é? Que era quando os soldados pegavam a vítima e desciam um chicote nela. Chicote este que nas suas pontas tinha muitas vezes osso, que era para cortar, às vezes até pregos e pedaços, né, de coisas desse tipo. Então, muitas vezes, uma pessoa vitimada à cruz morria no flagelamento. Tal era a dor, tal era o sangramento. Depois a pessoa era levada e pendurada numa cruz, amarrada ou presa com pregos em uma cruz que perfurava os seus braços, os seus punhos e os seus pés. E quando essa pessoa demorava para morrer, eles quebravam as suas pernas, que era para apressar o processo da morte. A morte por crucificação era dada a criminosos, malfeitores, estupradores, homicidas, bandidos da pior espécie. Por isso Gálatas diz: maldito o que for pendurado numa cruz. Mas a cruz foi o melhor que eu e você demos para Jesus, sabia? Alguém pode objetar e dizer assim: ah, pastor, mas eu não estava lá. E outros ainda podem dizer: ah, isso estava determinado, pré-estabelecido antes da fundação do mundo. É verdade que estava pré-estabelecido. Eu também acredito. Porém, não se esqueça que a razão da necessidade daquele horror, daquele dia vergonhoso na cruz, foi o meu pecado e o seu. Foi o meu pecado, foi o seu pecado, que caiu sobre ele, tinha que cair sobre ele, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, curados. Ele foi morto, diz Paulo, por causa dos nossos pecados. Eis o homem, e o seu nome é Jesus, e o melhor que lhe demos foi uma cruz. Eis o homem que cumpriu todos os seus deveres.
Filipenses 2,8 diz que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Jesus foi o cumpridor dos deveres. Ele cumpriu os deveres para com a vontade do Pai. Ele cumpriu seus deveres como mestre. Ele cumpriu seu dever como filho aos seus pais terrenos. Ele cumpriu como sacrifício pela humanidade. Tem até um hino no nosso cantor cristão que tem uma frase que diz assim: tudo Jesus fez completo e nada por fazer deixou. Por isso, ele diz na cruz: está consumado. O que eu vim para fazer, eu fiz. Está consumado. Jesus, meus irmãos, foi a personificação da decência, a materialização da bondade, a lei cumprida em uma pessoa. Eis o homem. Por isso que ele é digno de que o atendamos. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E se você não tomou o jugo de Jesus sobre você ainda, e se você não se arrependeu e creu, e se você não está seguindo Jesus, saiba que é a vontade dele que você tome o jugo, venha e creia e aprenda dele. Há um outro hino que diz assim: grande desejo sinto em mim, quero ser como Cristo. Este deve ser o hino de todo cristão, deve ser o alvo de todo salvo. Este deve ser o plano diário em todos os nossos relacionamentos e afazeres, ser como Cristo. Eis o homem que cumpriu todos os seus deveres. Já chegando ao final. Eis o homem que nem a morte nem o túmulo puderam reter. João 20, versículos de 1 a 10, eu não vou ler, é um texto um pouco maior, mas lá diz sobre a ressurreição. E no primeiro dia da semana as pessoas foram lá e cadê o corpo de Jesus? Meus irmãos, aquela manhã deveria ter sido uma manhã igual a todas as outras. É muito comum quando se perde alguém importante ou muito próximo, nos dias que se seguem ao sepultamento, as pessoas não se afastarem dos túmulos. Se bem que algumas nem mesmo a túmulos vão, né? Mas Maria Madalena, outras Marias e os discípulos, elas foram ao sepulcro. Mas aquela não era uma manhã normal. O túmulo estava lá. A grande pedra revolvida estava lá. As vestes, os panos, tudo estava lá. As marcas de que ali estivera um corpo sepultado indicava que ele esteve ali. Mas eram só rastros. O homem, o Filho do homem, não estava mais lá. Jesus mesmo no Apocalipse vai declarar isso: eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo, e vivo pelos séculos, e através dos séculos, e possuo as chaves da morte e do inferno. Por quê? Porque o autor da vida não podia ser contido pelo poder da morte. Aquele que nem os céus dos céus o podem reter, não podia ser preso por um túmulo. E porque ele é o autor da vida, Senhor até sobre a morte e os túmulos, nenhum daqueles que nele confiam terão outro destino senão a vitória sobre a morte e a libertação dos túmulos. Eis o homem, em último lugar, eis o homem da presença nas ocasiões oportunas. Eis o homem da presença nas ocasiões oportunas. O capítulo 20 e 21, são 2 capítulos, diz que Jesus vai aparecer a Maria Madalena, vai aparecer aos discípulos, vai aparecer a Tomé, vai até a praia onde os discípulos estão e vai conversar com Pedro. E todas essas pessoas estão realmente atribuladas. Meus irmãos, um dos atributos divinos é a onipresença, ou seja, a capacidade de estar pessoalmente em todos e quaisquer lugares ao mesmo tempo, quando quiser. É por isso que o salmista no Salmo 139 diz assim, faz uma pergunta: para onde eu irei do Espírito de Deus? Como eu posso fugir dele? Eu não posso. E esse Deus se encarnou para se fazer presente fisicamente entre nós. Sabe que nada substitui presença física, não é? Nem um telefonema, nem uma mensagem no zap, nem uma carta, ou mesmo um presente. Foi por isso que ele se fez um de nós. Ele veio aqui. E Deus nos ensinou isto, que nada substitui presença. Ele se fez presente, nos últimos dias na terra especialmente, para fazer o quê? Para consolar os que estavam chorando de dor pela perca da sua pessoa, mulheres e discípulos, para gerar fé naqueles que estavam incrédulos, como Tomé, para trazer de volta a esperança para aqueles que haviam perdido a esperança, estavam desviando-se, como os discípulos no caminho de Emaús,
ou para restaurar a vida de um homem como a vida de Pedro, porque Ele é o Deus das ocasiões oportunas. Eis o homem. E eu termino. Sua mensagem está na sua mão. Seu nome está à porta do seu coração. Que farás com ele? Com este homem? Os judeus disseram: tira ele daqui! Tira ele daqui! E pregue ele numa cruz. O que é que nós vamos fazer, irmãos? Permanecer em nossos pecados de incredulidade? O negarmos? Ignorarmos que Ele é o homem e Ele é Deus? Traí-lo com atitudes? Eis o homem, meus irmãos, homem que salva, liberta, cura, transforma, que dá sentido à vida. Eis o homem. Homem cujo o jugo é suave e o fardo é leve. Eis o homem ao qual devemos seguir, amar, imitar, até que ele seja visto em nós e até que finalmente estejamos com ele. Eis o homem. Faça dele na sua vida o que precisa ser feito. Que ele seja o Senhor e o Rei do seu coração e da sua existência. Eis o homem. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. E o nosso coração, nossa alma, nosso espírito treme na tua presença. Quando nós pensamos que o Senhor andou entre nós, sendo o Deus Todo-Poderoso. Pilatos não sabia quando ele disse: eis o homem. Mas ali ecoou por todos os cantos e João registrou: que homem maravilhoso, que homem poderoso, que homem digno de que nós o amemos, nos entreguemos e o sigamos. Ó Senhor, tenha compaixão de nós e não permita em nenhum momento que a gente venha dizer como os judeus disseram: tira ele daqui, tira ele daqui. Não, Senhor, não permita, mas encha o nosso coração de desejo de dizer: traga ele a mim, eu quero segui-lo, eu quero viver com ele, eu quero amá-lo, eu quero adorá-lo, eu quero honrá-lo, eu quero gastar a minha vida por ele. Este homem maravilhoso, Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a dia após dia nos tornarmos semelhantes a ele, até que ele seja formado em nós plenamente. No nome de Jesus, no nome dele, nós clamamos ao Senhor. Amém.